Olá amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meus amigos, e nós passamos já dos 16avos de final da Copa do Mundo. E eu vou mostrar para vocês aqui direitinho, resultado a resultado e comentando um pouco sobre os jogos que eu vi, tá? É isso aí, meus amigos, vamos lá. Copa do Mundo nos 16avos de final e nós tivemos a primeira partida entre África do Sul 0, Canadá 1, Canadá classificado para as oitavas de final, né? Já ocorreu inclusive o jogo deles, foi 3-0 para Marrocos em cima de Canadá. O Canadá fica por aqui, mas eu vou falar sobre isso depois. É que nesse jogo entre Canadá e África do Sul não foi um jogo bom, não foi um jogo legal, foi bem truncado, bem estudado, os times com dificuldade de criar, muito pegado e tudo. E o Canadá com o Eustáquio consegue um gol no final do jogo, praticamente nos acréscimos, né? E isso é uma coisa que nós íamos ver bastante. Depois nós tivemos Marrocos e Holanda. Holanda e Marrocos a Holanda sai na frente com 1-1 num jogo disputado, num jogo em que Marrocos foi melhor. A Holanda sai na frente com 1-0. Marrocos vai lá e empata bem nos acréscimos, né? E o jogo vai para a prorrogação. Na prorrogação não acontece muita coisa. E, meu amigo, os marroquinos vencem nos pênaltis, né? Os holandeses que continuam invictos desde a final da Copa de 2010, a última vez que perderam, tá? Invictos em Copas, né? Porque assim, tudo bem que eles perderam disputas de pênaltis, mas estatisticamente, se o jogo acaba empatado e vai para os pênaltis, o jogo acaba empatado. O jogo fica, o conta é o empate, não a vitória nos pênaltis, tá? Mesmo que seja tempo normal e prorrogação, tá? E aí acontece que a Holanda vai ficando invicta por mais uma Copa, vai ficando invicta até ser derrubada em qualquer outra Copa, já é muito tempo já que a Holanda, desde 2010, a final da Copa do Mundo 2010 foi a última vez que a Holanda perdeu, né? E de lá pra cá só foi eliminada nos pênaltis. 2014 para a Argentina, 2018 não foi, e 2022 também para a Argentina, né? E a Holanda de 2014 ainda ficou em terceiro lugar, né? 2022 foi eliminada nas quartas para a Argentina e agora em 2026 para Marrocos, também nas penalidades, e a Holanda continua imbatível por muito tempo, mesmo não conseguindo chegar longe na Copa. Ela era o país que o matemático lá previa, né, que ia ganhar. Afinal poderia ser Holanda e Portugal. Acaba que ele já errou a primeira, ele já tinha errado a primeira, porque Portugal e Holanda não vão se enfrentar na final, não iam se enfrentar na final, porque estão na mesma chave, iam cair nas semifinais. E errou a segunda porque a Holanda não passou de Marrocos. Então ele deve ter tido a visão aí, tido a previsão de uma Eurocopa, talvez, que se saiba, né? E tá aí, Marrocos é um forte candidato, mas vai passar. Já passou das oitavas de final, vai pegar a França nas quartas, né? Que eu vou falar sobre a França já já também. A Alemanha fez história ao ser eliminada para o Paraguai. O jogo foi 1-1 e o Paraguai ganhou nos pênaltis por 4-3. E esse jogo, eu não assisti, né? Mas eu assisti só uma parte da prorrogação porque eu estava voltando do trabalho, né? E aí o que acontece? O Paraguai e a Alemanha foram para a prorrogação 1-1. Pelo que parece, a Alemanha não estava conseguindo criar, estava com dificuldade, e o Paraguai metendo a sua retranca. O que eles fizeram? Levaram o jogo para os pênaltis. Nos pênaltis, o Paraguai teve 3 chances de finalizar o jogo e só finalizou na terceira, quando a cobrança foi para as alternadas. O Jonathan tá simplesmente manda a bola lá em cima, lá no alto, e depois a batida. O Paraguai faz história, eliminando a Alemanha, eliminando a tetracampeã, né? Que não tinha ido a mata-mata desde que tinha sido campeã, e quando volta a mata-mata faz um vexame desses, né? Tem que ser reformulada a nossa querida seleção alemã. O Paraguai já chegou nas oitavas, já pegou a França, e sobre esse jogo eu não vou falar agora, perdeu por 1-0. A própria França mete um 3-0 na Suécia jogando fácil demais, nem precisava fazer força, apesar de que nesse descomprometimento da França, a Suécia ainda conseguiu outra chance. E eu tô vendo uma coisa assim muito interessante. A França é a franca favorita, né? Desde que essa Copa começou, tá? Ela dividia esse favoritismo com a Espanha, mas depois a Espanha foi decepcionando bastante, né? E acontece o seguinte: a França se isolou no favoritismo. A Argentina, tudo bem, tá muito tranquila, mas se continuar jogando assim, do jeito que tá, ela pode até perder.
a Copa. É, e o que é que acontece? Sem fazer muita força, a França vence a Suécia e tá parecendo pra mim que a França tá parecida com o Brasil de 2006, um time muito badalado, tudo bem que não é o atual campeão, mas foi pra final e tudo, veio de um ciclo bom, de um semifinal de Eurocopa e tudo, de depois de semifinal de Liga das Nações perdendo as duas aí para a Espanha, final de Olimpíada que também perdeu para a Espanha, olha só, né? A Espanha com histórico recente muito grande na França, né? O Lamine Yamal ressaltou isso aí, mas hoje eu não concordo com o Lamine Yamal. Eu acho que a França é muito melhor do que a Espanha, né? A Espanha, apesar de se encaixar aí, a França é melhor, né? E o Didier Deschamps, o técnico que teve o falecimento da mãe, parece que ele vai sair de verdade da França, é a última Copa do Mundo dele. E vamos ver se ele vai conseguir levar esse time ao título, né? Quinta-feira, dia 9/7, nós vamos ter França e Marrocos, 5 horas da tarde. Né? Esse jogo eu não vou assistir, né? Eu vou dar no meio do trabalho. Pelas quartas de final. Ah, é. E beleza. A França vem muito badalada, obviamente. Mas, olha, tá parecendo um pouco sem fome, sem vontade. Não sei se é porque tá pegando os adversários mais fáceis, que não tá fazendo muita força, mas a França tá parecendo não fazer muita força. Mesmo assim, o Kylian Mbappé como artilheiro da Copa, né, junto com o Lionel Messi ali com 7 gols. É, a galera jogando muito, o Doué sendo um cara muito que quando entra bagunça a defesa, o Dembélé muito importante ali, o Olise, pelo amor de Deus, demonstrou muita importância jogando por dentro, armando jogadas e dando assistências e tudo lá, entendeu? Muito bom aí, Desiré Doué, a França é um time que nem precisa fazer força para ganhar dos adversários que pega, não precisou contra a Suécia, por exemplo. É, Aí nós tivemos Bélgica e Senegal. Cara, esse jogo foi maluco. Eu assisti e o que é que acontece com esse jogo? É, Senegal estava muito melhor que a Bélgica. Né? Os belgas não estavam conseguindo encaixar nenhum ataque, a defesa estava com problemas e Senegal nos contra-ataques estava sendo muito perigoso. Até que sai um gol, sai dois. Senegal faz 2-0. E quando o jogo parecia vencido para os senegaleses, o que que acontece? A Bélgica vai lá e consegue um 2-2, cara. Leva o jogo para prorrogação. Em que? Coisa de 10 minutos. Eles conseguiram esse empate. 10, 8 minutos. Eles conseguiram esse empate. E aí o jogo foi para prorrogação. Na prorrogação não aconteceu nada. Exceto no final do jogo, quando faltava 2 minutos. O Tielemans é derrubado lá na área. O árbitro não marca no campo. O VAR chama ele vai lá e marca o nosso querido pênalti. E o próprio Tielemans bate, deslocando o goleiro, bate muito bem na gaveta. E faz Bélgica 3, Senegal 2, a Bélgica que mais uma vez consegue uma virada daquela milagrosa, né? Vocês vão lembrar que em 2018 eles foram para a Copa. Nas oitavas de final, pegaram o Japão, tomaram 2-0 e conseguiram aquela virada emocionante, né, contra os japoneses, e passaram para pegar o Brasil e vencer, né? E né, agora eles conseguem outra virada emocionante, tudo bem que não foi, naquela época não foi na prorrogação, né? E eles tinham uma geração muito melhor que a de hoje. Os Estados Unidos venceu a Bósnia e Herzegovina sem dificuldades, 2-0, vai pegar a Bélgica nas oitavas de final. A Espanha, parece que eu não vi o jogo, não vi melhores momentos, não dominou bastante a Áustria, ganhou por 3-0. Então dizendo aí que essa Espanha começou a jogar como favorita de verdade, tá? 3 para a Espanha, 0 para a Áustria. Ela vai pegar o vencedor de Croácia e Portugal, foi Portugal 2, Croácia 1. Foi um jogaço, cara, foi o melhor jogo da Copa. Vocês tinham que ver. Por quê? Esse jogo aconteceu quinta-feira, 8 horas da noite, eu consegui assistir ele direitinho, né? Foi muito engraçado, porque uma parte do jogo, primeiro tempo, até a parte do segundo eu assisti sozinho. Aí chegou o meu primo, que tá torcendo para Portugal por causa do Cristiano, praticamente, né? E aí ficou a minha rivalidade com ele e com a Espanha, mais um moleque aqui da rua também que a gente assistiu junto, né? Pegamos o celular ali e ficamos lá fora assistindo junto. Aí ficou lá a rivalidade. Aí, no primeiro tempo, quando eu tava assistindo sozinho, eu comemorei o gol da Croácia. E Portugal tava com dificuldade lá. A Croácia também não estava conseguindo contratar, mas Portugal estava sendo mais incisivo e não estava conseguindo criar já no fim do primeiro tempo. No começo do primeiro tempo até criou o Livakovic, fez defesa e tudo. Defesa milagrosa, inclusive,
nos primeiros lances, né? E aí a Croácia vai começar a sair pro jogo no segundo tempo. E no segundo tempo é que sai o gol croata e eu já comemoro. Aí chega o meu primo. A putaria danada. E cara, vocês viram o gol do Cristiano? Aquele gol anulado? Que o João Cancelo mete um lançamento perfeito. Só que o Cristiano, ainda assim, se fosse um jogador normal, tinha deixado a bola quicar e tinha perdido o tempo da bola, o goleiro tinha chegado. Não, é o Cristiano. Ele domina a bola, ele dá 3 toques. Ele domina, se adianta, toca por cima do goleiro e faz o gol. É incrível, cara. É 3 toques na bola que ele dá. Domina, adianta a bola e dá o toque em cima do goleiro. Tudo num curto espaço de tempo. Cara, o Cristiano é muito craque mesmo. Mas quando foi olhar no VAR, tava impedindo. O maluco, craque é desse jeito. Ele não estava acertando muitas coisas na bola. Ele não estava pegando muito na bola. Quando eu pegava, acertava. Tentava sair um pouco para produzir jogo. E cara, de repente ele faz uma dessa. Não pode. O técnico Roberto Martins, ele fez uma coisa. Nas primeiras 4 substituições, ele não tirou o Cristiano Ronaldo. Né? Não tirou. E aí Portugal vai lá, consegue um pênalti. Quem foi conseguir o pênalti foi o Renato Veiga. Empata o jogo com gol de quem? Papai Cris. Cristiano Ronaldo fazendo o primeiro gol dele no mata-mata da Copa do Mundo. Né? E aí o que acontece? O jogo começa a ficar muito maluco. A Croácia saindo pro jogo, Portugal vindo pra cima também, tentando se aproveitar desses espaços. A Croácia nos contra-ataques e trazendo dificuldade. Meu amigo, o jogo foi loucura. E foi um jogo equilibrado, disputado até o final. Quando o Roberto Martínez tira o Cristiano Ronaldo, eu pensava que ele ia tirar o Rafael Leão, tá? E ele não tira o Rafael Leão, tá? O que ele faz? Tira o Cristiano Ronaldo, coloca, não me esqueci, não me lembro quem foi, se eu não me engano, foi o Francisco Conceição, não me lembro. Ele não tira o Rafael Leão, o que acontece? O Rafael Leão no final do jogo, nos acréscimos, mete uma bola lá na frente, o Gonçalo Ramos ainda cercado por 2, consegue uma cabeçada, fazer o gol. O substituto natural do Cristiano Ronaldo salvou o time de Portugal, conseguiu mandar eles para as oitavas de final. Tá? Ainda no final do jogo nós tivemos um gol, né? Mas aí o jogador da Croácia estava impedindo, né? Jogador croata. Bem no final do jogo, depois que os acréscimos acabou, o jogador croata estava impedindo. Só que o que acontece? O árbitro analisou a seguinte situação: será que essa bola veio assim na área e tocou no Renato Veiga? Só que esse toque do Renato Veiga, ele não configurava reinício de jogada porque ele tentou desviar da bola, cônscio de que o outro estava impedindo ou que o zagueiro iria tirar essa bola dali. Né? Se ele tivesse deliberadamente botado a cabeça na bola, lá ele teria reiniciado a jogada, o toque dele não deixaria o maluco impedindo por causa desse reinício, né? E acaba que seria gol, mas acabou que não foi exatamente isso. Ele acabou sendo resvalado, a bola na cabeça dele. E acabou que Portugal venceu disso aí. O moleque comemoraram, os meninos lá comemoraram, que só foi engraçado, foi bom, ó. Foi muito incrível o que a Copa do Mundo faz, né? Aí Portugal vai enfrentar a Espanha. Já é amanhã, viu? 4 horas da tarde. Esse jogo eu não vou assistir, eu vou estar no trabalho, infelizmente, mas é isso. Nós tivemos o Brasil e o Japão, eu falei sobre esse jogo, um jogo muito truncado, um jogo muito difícil. O Brasil finalmente pega o Japão depois de evitá-los por 2 Copas, né? E ser eliminado pro vencedor, pro que eliminou o Japão também, né? Jogo muito difícil, jogo muito truncado, jogo em que o Japão foi muito defensivo, que sufocou a seleção brasileira até o fim, saiu na frente, mas no final a gente foi buscar lá. E o Brasil vai pegar a Noruega, que também sofreu muito contra a Costa do Marfim, ganhou somente de 2-1, tá? Noruega de Erling Haaland. E nós tivemos meme com o Haaland também, o Brasil enfrentando a Noruega aí hoje, tá? O jogo é hoje, mas eu vou trazer esse vídeo falando especificamente de Brasil e Noruega amanhã, tá? Não vou fazer esse vídeo hoje porque vai ser muito tarde. E depois do jogo eu vou trabalhar. Então tá bom. O México venceu o Equador com amplo domínio. Que campanha histórica vai fazendo os mexicanos, né? 100% de aproveitamento até aqui.
vencendo o Equador com um amplo domínio. O jogo mais difícil deles foi contra a Coreia do Sul, em que eles ganham de 1-0, mas um jogo difícil, um jogo que estava estudado, um jogo truncado, um jogo em que ninguém conseguia propor nada. Aí o goleiro, numa bola aérea, vai tentar pegar essa bola, consegue, mas aí nessa hora ele encosta, dá uma encoxada no zagueiro, cai por cima do cara pra ver se essa encoxada fica um pouquinho mais gostosa. Isso foi isso mesmo. Aí solta a bola. Nisso que ele solta a bola, gol do México. E aí o jogo mais difícil do México foi esse, em que ele ganhou, mas ganhou com dificuldade. O México vai pegar a Inglaterra que, meu amigo, olha, eu vi esse jogo. Foi divertido de ver. A República Democrática do Congo já está fazendo uma campanha histórica só de estar no mata-mata. É verdade. Mas olha, vê, já no começo do jogo, os congoleses estavam indo para cima, estavam aproveitando os espaços que a Inglaterra deixava para atacar. E a Inglaterra criando ali, mas deixando muito a desejar na defesa. O que acontece? Vem uma bola aqui no meio, ela passa por todo mundo, mas está no Sipenga. O Sipenga vai sozinho na ponta esquerda, vê, olha, pensa, bate, gol. Gol da República Democrática do Congo, porra, e agora? Aí a Inglaterra, bicho, a Inglaterra ficou muito nervosa, velho. Muito nervosa depois do gol. O psicológico deles abalou-se completamente e eles foram buscar. Mas mesmo assim eles criaram, tá? Eles criaram, o goleiro Mpazi fez muitas defesas. E depois da pausa para hidratação, os ingleses até que voltaram um pouco mais calmos. Parece que o técnico Thomas Tuchel deu uma acalmada no ânimo do time. E eles ainda voltaram criando, mas toda a defesa passava pelo Mpazi. No segundo tempo, mesmo quadro, Inglaterra criando e o Mpazi fazendo boas defesas. Né? E a defesa do Congo não deixando passar nada da Inglaterra. Só que aí, de repente, a gente vê que craque é outra coisa, né? O Harry Kane não tinha tocado na bola, não tinha feito muita coisa, não tinha participado bastante do jogo. Quem estava jogando bem ali era o Rice, o Bellingham estava aparecendo pouco também, não estava conseguindo fazer nada de excelente. E aí o que acontece? Vem o Harry Kane e consegue 2 gols em 15 minutos ele consegue 2 gols e vira o jogo para a Inglaterra. E a Inglaterra passa, vai pegar o México. Cara, é o seguinte, se não fosse o Harry Kane, a Inglaterra tinha sido eliminada. E eu digo mais, a Inglaterra vai passar mal pro México. Eu acredito que vá eliminar o México, principalmente porque os mexicanos não têm mais esse jogo das oitavas. Eles passaram pela primeira vez em muitos anos do quarto foi do quarto jogo, agora vão pro quinto, né? Mas o problema agora tá sendo a fase de oitavas. Será que o México vai passar? Vai conseguir chegar até as quartas? Ou será que não? Ou será que a seleção mexicana para de novo, né? Para na Inglaterra. Eu acredito que a Inglaterra vai passar para pegar o vencedor de Brasil e Noruega, que eu acredito que vai ser o Brasil, tá? Mas eu falo sobre isso depois. Quem sabe hoje vai ter um pré-jogo, né? Eu vou talvez fazer um pré-jogo, não vou dar certeza, porque eu sou muito preguiçoso e não faço às vezes, né? Mas eu acho que a Inglaterra vai ter dificuldades e sim, pode ser eliminada, tá? Tem chance demais do México cometer o crime, porque os mexicanos estão jogando um futebol maravilhoso, estão pressionando os adversários, não estão tendo medo de nenhum adversário que pega, mesmo o que gera contra-ataques, não estão tendo medo de jeito nenhum. E estão com ânimo lá em cima, vão jogar em casa, né? Essa campanha toda deles vai ser em casa. E a torcida botando pressão, a torcida dando apoio pro México e dando pressão para os adversários dele. Vai ser muito emocionante esse jogo, com certeza. A Suíça venceu a Argélia facilmente, 2-0, com a revelação da Copa sendo o Manzembe, dando uma assistência lá muito boa, mas eu não assisti esse jogo completo. Vai pegar a Colômbia, que sim, a Colômbia teve amplo domínio contra Gana. Amplo, cara. Pode dizer o que quiser, mas a Colômbia teve amplo domínio contra Gana. Gana tentou no começo, conseguiu pressionar, criou uma outra chance ali de ataque, mas depois a Colômbia foi recuperando o jogo. Não foi, aparentemente, é o que dizem, não foi a melhor partida da Colômbia, né? Imagina se tivesse sido, viu? Quem disse isso aí foi o Eurofoot, tá? O Pedro Silveira do Eurofoot, gosto muito desse canal, recomendo que vocês vejam ele. Ele disse que não foi a melhor partida da Colômbia na Copa, porque ele tem propriedade para falar porque ele tá assistindo os jogos, tá? E imagina se tivesse sido, viu? Porque
foi um domínio grande. Principalmente no segundo tempo, em que durante mais ou menos 25 minutos a Colômbia teve total domínio no ataque. A Gana não conseguia nem passar do campo de defesa. Né? Foi 1 a 0, podia ter sido 4, né? E vamos ver o que dá, né? Eu acho que a Colômbia passa da Suíça também. Austrália e Egito fizeram um jogo em 1 a 1 em que o Egito sai na frente no primeiro tempo. A Austrália é melhor, ainda recupera no segundo tempo. O jogo vai para prorrogação. E os egípcios finalmente passam dos 16 avos de final da Copa e consegue ir para as oitavas, vai pegar a Argentina. E sobre isso nós temos que falar para encerrar, né? Porque a Argentina passou de Cabo Verde, mas todo mundo achava que um jogo assim, jogo tranquilo para a Argentina, mas o Vozinha ia fazer muitos gols, né? Mas não, cara. Não, o Vozinha ia fazer muita defesa, perdão. E ele realmente fez, ele foi um paredão. Mas, cara, olha só, é o seguinte. A Argentina, pelo que parece, a Argentina fez 1 a 0. E ao invés de matar o jogo, de controlar completamente, não. Cabo Verde no segundo tempo vai lá e faz o gol. E leva a Argentina para a prorrogação. Só aí já foi vexame. E a Argentina começou a tremer na base. Bicho, o Messi tava atônito. Tava daqueles tipo... Nunca vi, eu já vi essa expressão do Messi algumas vezes na carreira. Isso me lembrava o Liverpool 4, Barcelona 0, quando o Messi tava... Caraca, tô atônito, tá difícil o negócio aqui. Como é que pode um negócio desse? Todo mundo perdendo pra Argentina, tomando taca, e a Argentina vai lá, pega um adversário que era pra tomar taca, mas esse adversário faz um jogo muito duro, leva pra prorrogação. Né? A Argentina sai na frente de novo e Cabo Verde vai lá e empata, meu amigo. E o negócio, os caras foram jogando como heróis, melhor do que a Argentina às vezes. Não melhor, na verdade, até que foi equilibrado. Eu não assisti esse jogo, nem vi lance depois. Mas, cara, o Cabo Verde tocou o terror, tá? Tocou o terror na Argentina. E o que acontece? Depois o Messi descola o lançamento e o Romero consegue um gol. Infelizmente, a Argentina passou e vai jogar contra o Egito. Né? Vai jogar contra o Egito. Prognóstico para esses confrontos. Eu não vou falar sobre Canadá 0, Marrocos 3, porque já passou. E nem França 0, Paraguai 1, porque também já passou. Mas eu acho que a Bélgica não elimina os Estados Unidos. A Bélgica tem problemas de encaixe. E os Estados Unidos vai até as quartas de final, tá? Para pegar o vencedor de Espanha e Portugal, que eu acho que vai ser a Espanha. Portugal, se jogar do jeito que jogou contra a Croácia, contra a Espanha, vai perder e pode ser de 2-3 a 0, tá? A Espanha que começou a encaixar, jogando muito. Vamos ter um grande clássico, né? Portugal a Espanha que em 2010, quando foi campeã, eliminou os portugueses justamente aonde? Nas oitavas de final. Será que isso vai se repetir? Um grande clássico, finalmente um grande clássico, né? Um derby ibérico para você acompanhar. Brasil, eu acho que passa da Noruega, mas eu vou falar sobre isso mais tarde, provavelmente, né? Eu acho que... Vamos lá, vou chutar um placar aqui que eu tenho acertado placares. Eu vou chutar Brasil 2, Noruega 1. Não, eu não tô confiante que vai ser 2 a 1, acho que vai ser um jogão. Vai ser 3 a 2, tá? Brasil 3, Noruega 2 é o que vai ser o placar de hoje, vai ser muito tenso, tá? Ambos com seus problemas defensivos, Gabriel Magalhães versus Haaland, vai ser muito divertido. México e Inglaterra, eu acho que vai ser 1 a 0 para a Inglaterra e o México vai dar um apavoro enorme nos ingleses. Suíça e Colômbia, 2 a 0 para a Colômbia, né? Argentina e Egito, eu acho que a Argentina ganha do Egito por 1 a 0 também. O Egito vai dar um sufoquinho na Argentina, mas eles vão ganhar, tá? É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você aí que assistiu, que ouviu meu resumo. Até talvez eu digo, mais tarde com o pré-jogo. E até amanhã, com certeza, com o vídeo sobre a seleção brasileira. O que você achou dos confrontos? Diga aí nos comentários o que você tem a complementar. Se você discorda de alguma coisa que eu falei. Muito obrigado a você que assistiu. Até a próxima. Valeu e